Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o direito de preferência na hora que você for vender o seu imóvel. Eu vou explicar quais casos que deve ser respeitado essa preferência na hora de você oferecer esse imóvel que você tem para vender. O artigo 504 do Código Civil, ele fala sobre o direito de preferência quando há mais de um proprietário no imóvel. Quais casos é mais comum? Normalmente quando você recebe esse imóvel por herança e tem mais 4 irmãos, 2, 3, mais de um irmão. E eles ficam condôminos, ou seja, eles ficam proprietários em comum daquele imóvel. Só que, muitas vezes, para a pessoa, não compensa ficar em condomínio com a outra e um desses irmãos, resolve vender a parte que cabe àquele imóvel. Na hora que eu for vender, eu tenho que oferecer primeiro para os proprietários? Não tenho? O que vocês acham? Gente, se há mais de um proprietário no imóvel e você quer vender, você tem que oferecer primeiro para esses proprietários. Por que isso? Porque é mais cômodo você extinguir o condomínio, ou seja, é mais cômodo você encerrar por ali aquele condomínio, não ter outras pessoas de fora como proprietário, e aquela pessoa que já é proprietário lá ficar com a maior parte até que seja extinguido, até que seja extinto aquele condomínio, ok? Qual outro caso bem comum de direito de preferência quando há vontade de venda? Quando você aluga o seu imóvel, o locador ele tem preferência caso você vá vender para alguém de fora. Como que funciona? Aluguei meu imóvel para o fulano e achei um comprador que vai pagar tantos pelo meu imóvel. Mesmo que apareça esse comprador, você tem que oferecer para a pessoa que está lá alugando o seu imóvel, porque ela tem direito de preferência. Tá, mas e aí? Eu tenho uma pessoa que está lá morando no meu imóvel alugado, mas eu também tenho mais 2 irmãos que é proprietário junto comigo. Para quem que eu tenho que oferecer? Quem que tem maior direito de preferência? Gente, nesse caso, quem tem maior direito de preferência é os próprios proprietários. O artigo 34 da Lei de Locação fala isso, que havendo condomínio, ou seja, havendo mais de um proprietário e um deles queiram vender, ele tem que oferecer primeiro para os proprietários em comum, para depois vir o direito de preferência do locador. Como que funciona? Eu tenho que oferecer para o locador e para os condôminos comigo o mesmo valor que eu for oferecer para alguém de fora. Por exemplo, a proposta que eu fiz para o fulano de tal, que ia pagar lá para mim, era 100 mil reais. Essa mesma proposta eu tenho que oferecer para o locador ou para os proprietários em comum comigo, para que seja feita uma proposta justa, né? Você não pode oferecer mais só para você não vender para o locador ou para os seus condôminos lá no imóvel. Então, a mesma proposta que você oferecer para a pessoa de fora, o mesmo valor você tem que oferecer também para aquelas pessoas que têm o direito de preferência. Tá, mas e se eu não respeitar o direito de preferência, o que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte: a pessoa ir lá no registro de imóveis, ver o registro que foi feita aquela venda, e se lá tiver colocado o valor de 40 mil reais, porque normalmente as pessoas vendem os seus imóveis e colocam um valor mais abaixo do que realmente vendeu e do que realmente pagou. Então, se lá tiver 40 mil reais, o que pode acontecer? A pessoa que tinha o direito de preferência pode fazer o depósito judicial daquele valor que foi pago e garantir o seu direito de preferência, tá bom? Então fica a dica, pessoal, se você tem um imóvel comum com outras pessoas, se você tem um imóvel alugado, você tem que ficar esperto para você respeitar o direito de preferência. Essa é a dica de hoje.